Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nós estamos todos felizes e comemorando, inclusive, né, o aniversário da Aliança Espírita Varas da Videira, que aconteceu no dia de ontem, né? Dia 12 de junho, portanto, foi dia 11 de junho, 65 anos, né, de fundação da Aliança Espírita Varas da Videira. Parabéns a todos, né, os dirigentes, a todos os frequentadores, a todos os voluntários da Aliança Espírita Varas da Videira, uma das casas pioneiras da nossa cidade. Parabéns a todos. O nosso convidado de hoje, André Marouço, é de São Paulo, né? E autor, diretor agora, né, do filme, que será lançado no dia 3 de julho, Causa e Efeito. O novo filme fala sobre as causas das aflições. A história foi criada com base no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O primeiro filme espírita absolutamente autoral. Chega aos cinemas no dia 3 de julho, né? O longa-metragem Causa e Efeito, produzido pela Mar Revolto Produções, coprodutora de O Filme dos Espíritos, lançado em 2011, em parceria com as produtoras espíritas Mundo Maior Filmes, foi o Livro dos Espíritos, né? E Estação Luz Filmes Bezerra de Menezes. Também o Diário de um Espírito e as Mães de Chico Xavier. E com o roteiro e a direção assinados por André Marouço. É o que nós iremos ouvir hoje, né? A fala deste grande amigo, esse batalhador, né? Divulgando o Espiritismo de uma forma diferente, de uma forma muito ampla, né? Atingindo aí as grandes telas dos cinemas de todo o Brasil e também indo para o exterior, também posteriormente, né, André? Nós vamos convidar, então, uma das dirigentes da casa, Ofélia Candil, para que faça a prece de abertura desta noite maravilhosa. E em seguida, o André Marouço conosco. Nesta noite, em que esta casa brilha mais e o plano espiritual maior se abre em luzes, porque temos aqui um companheiro dedicado, um companheiro que abraçou a causa desta doutrina e divulga. Sabemos que é um esforço muito grande desse nosso companheiro, diretor e cineasta. É difícil produzir um filme, buscar atores, redigir os textos, a parte financeira. E, portanto, nós temos o privilégio de ter conosco este jovem, André Marouço, que se atira assim a esse trabalho de amor, de divulgar essa doutrina de luz, que tanto necessita de amparo e de divulgação. E nesta noite, todos nós aqui presentes, do Varas da Videira e de todos os centros que aqui se representam, e todos os encarnados e desencarnados, agradecemos a Deus e pedimos que cubra de bênção esse nosso irmão, para que ele possa vitoriosamente dar conta deste recado tão sublime aos pés de Jesus. E sabemos que ele dará conta, porque todos aqueles que trabalham no bem para divulgar uma doutrina consoladora, uma doutrina que alarga os horizontes de vida, esta criatura é abençoada e assistida, embora os embates, mas o plano espiritual dará toda a cobertura. Portanto, que Deus, nosso Pai de amor, cubra de luz todos nós, e principalmente esse batalhador da doutrina espírita.
que esta noite, aqui, essa luz que aqui chega, possamos divulgá-la também, mostrando a todas as criaturas o bem-estar e o amor que essa doutrina nos traz e nos conduz. Que a paz do Cristo esteja com todos nós e que Jesus nos ampare a todos. Jesus, Deus nosso Pai. Que assim seja. Boa noite a todos. Alegria enorme estar presente. Quando nós começamos a nossa fala, nós oradores, expositores de doutrina espírita, dizendo que é uma alegria enorme, pode parecer uma frase automática, mas não, ela é uma frase que é dita do fundo das nossas almas, do nosso coração, porque o maior entre nós nos disse, quando esteve fisicamente presente conosco, que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. E se estamos na presença de Jesus, não tem como não ser uma alegria enorme. Então, é sempre uma alegria enorme. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso próximo filme, que chega no dia 3 de julho nos cinemas do Brasil, cujo título é Causa e Efeito, e cujo objetivo é demonstrar a racionalidade que a doutrina dos Espíritos nos apresenta para a compreensão da lei de causa e efeito. Nosso primeiro filme chegou nas telas de cinema do Brasil no dia 7 de outubro de 2011. Foi o filme dos Espíritos, um filme que nos deu muitas alegrias e nos impulsionou, nos deu coragem, né? Ou pelo menos nós fomos insanos o suficiente para acreditar e fazer o segundo, né? E ainda ontem, curioso, né? Anteontem, à tarde, baixou o desânimo, né? E um amigo até me disse assim, eu falei, olha, quando eu contei para ele, ele falou assim, olha, o próximo filme talvez seja a influência dos espíritos em nossas vidas, né? Para que a gente não tenha o desânimo. E aí anteontem eu estava jurando para mim mesmo, eu nunca mais faço cinema, nunca mais. E ainda anteontem eu fui aprovar a peça que vai ser exibida no cinema. Foi a primeira vez que eu vi o filme em qualidade cinematográfica, em uma tela de cinema. E eu falei, não, eu vou fazer o próximo sim. Ou seja, eu não tenho juízo nenhum. Então que Deus nos abençoe. Meus irmãos, por que a lei de causa e efeito? Né? Ela que está presente praticamente em todas as religiões. Se nós formos, muda o nome, muda a explicação, mas ela está presente em todas as religiões. Quer ver só? Para os nossos irmãos budistas, a lei do karma, né? Que nós, espíritas, muitas vezes nos atribuímos dela, né? Quando falamos, este homem é o meu karma, né? Karma aí, a lei do karma é budista, né? Para os nossos irmãos protestantes, evangélicos, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não importa, onde quer que nós vamos, em qualquer religião da Terra, existe lá a lei de causa e efeito, muda o nome, muda a explicação, mas ela está lá. E curioso, se nós perguntarmos para a maior parte das criaturas religiosas da Terra, para ela definir a lei de causa e efeito da sua religião, muito provavelmente a imensa maioria diga que se trata de uma lei punitiva, né? Mas será que Deus pune? Deus amor? Né? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que não, quando no sermão das bem-aventuranças, né, disse, qual de vós que o filho pede pão e vós dais pedra? Ou o filho pede peixe e vós dais cobras? Se vós que são maus dão boas coisas para os vossos filhos, que dirá vosso Pai Celestial? Nesse instante ele estava nos trazendo Deus amor, né? Mas por que será que nós temos essa confusão da lei punitiva, a lei de causa e efeito punitiva? Se nós formos procurar no grande livro o primeiro evento humano de lei de causa e efeito, muito provavelmente nós encontraremos o pecado original. Adão e Eva estavam tranquilos no paraíso e, se tivessem fome, poderiam comer o paraíso inteiro, menos uma fruta, a fruta do conhecimento, que eu não sei porque nós fizemos uma alusão à maçã, né? Mas no dito bíblico é o fruto do conhecimento. Só que tem um problema. Para a raça humana, a negativa e a proibição não funcionam. Vocês querem ver só? Por favor, não pensem em um elefante cor-de-rosa andando sobre a rede elétrica. Todos vocês pensaram. Alguns chegaram a descrever mentalmente a roupa que ele utilizava e o guarda-chuvinha
que ele utilizava para não cair. Todos pensaram do guarda-chuvinha, né? Embora nós pedimos que não se pensasse. Então, como a negativa e a proibição inexiste para a raça humana, eles foram lá e comeram a fruta do conhecimento, né? Caíram em desgraça, foram banidos do paraíso. A causa, a desobediência ao Criador. O efeito, o banimento do paraíso. Então, nos parece uma lei punitiva. Mais adiante da Gênese bíblica, alguns profetas fazem uma descrição de Deus, de um Deus duro, um Deus vingador, um Deus justiceiro. O profeta Isaías, por exemplo, cita Deus como o Senhor dos exércitos. Só que aí, bem mais para frente, né, vem Jesus, o maior entre nós, e nos fala, a letra nos recomenda, a letra mata e o espírito vivifica. Para nós, Jesus nesse instante nos recomenda o estudo aprofundado de tudo aquilo que a lei e os profetas nos foram apresentados, na forma como eles nos foram apresentados, para que nós possamos compreender de fato como é que as coisas são. Vocês querem ver? Eu fui criado, eu fui educado no meu pré-primário, todo o meu primário, que hoje acho que nem é mais primário, que mudou o nome, foi, graças a Deus, em colégio de freiras, né? Aprendi muito lá. Mas a primeira vez que eu estudei os 10 mandamentos, eu achei que tinha compreendido aquilo. Uma ocasião eu andava na cidade de São Paulo e o amigo espiritual resolveu falar comigo, né? E isso às vezes é feito de uma forma tão intensa que a gente responde verbalizando ao amigo espiritual. O caso em questão foi mais ou menos assim, não precisava, o papo é sempre mente a mente, mas foi tão forte que eu respondia com as palavras para ele, né? Muito provavelmente as pessoas que cruzavam comigo pela rua olhavam e falavam, nossa, parece ser tão normal, né? Falando sozinho. Mas eu não estava falando sozinho. O amigo espiritual perguntou para mim, André, o que são as negativas dos 10 mandamentos? As negativas dos 10 mandamentos? Ele falou, sim. Eu não sabia exatamente que tipo de resposta que ele queria. E a resposta que me ocorreu me parecia muito óbvia, portanto não respondi, fiquei quieto. Aí ele foi adiante. Você acha que se trata de uma lei punitiva, ou melhor, proibitiva, né? Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério? É uma proibição de Deus? Pense bem. Se você disser que sim, nesse instante você chamou Deus de incompetente. Porque Deus manda que não se mate e o assassinato é descrito na Bíblia muitas vezes. Sendo que algumas vezes os próprios profetas são os mandantes ou os executores. Deus manda que não se adultere, o adultério está aí. Deus manda que não se furte e o furto acontece aos montes, né? Então, se você disse que se trata de uma proibição, nesse instante você chamou Deus de incompetente. E aí ele foi adiante e disse, não é proibição, é uma declaração de impossibilidade. Declaração de impossibilidade? Ele falou, sim. A morte existe, André? Eu falei, não, a morte não existe. Então não matarás. Você dá 40 tiros na criatura, o corpo cai inerte no chão, mas o espírito prossegue. É impossível matar alguém. Não cometerás adultério. O que significa adulterar? Adulterar é mentir, é enganar. Você pode mentir, enganar alguns durante todo o tempo, mentir, enganar a todos durante algum tempo, mas você não pode nunca mentir, enganar a todos o tempo todo. E melhor, você não pode se enganar, porque a lei divina está na sua consciência. E você sabe, tem ciência, certeza dos seus acertos e dos teus erros. É impossível adulterar a lei. E aí ele foi passando as negativas, ele não passou os 10 mandamentos do 1º ao 10º, né, em ordem crescente. Ele foi passando, começou com as negativas. Quando chegou em honrarás teu pai e tua mãe, eu tentei pegá-lo, né? Falei, tem gente que não honra, tem gente que não respeita. E ele respondeu, mas vai honrar, vai respeitar. Se não honrar e não respeitar nessa encarnação, reencarna de novo, e de novo, e de novo. E tantas quantas vezes forem necessárias, para muito mais que honrar pai e mãe,
amar do fundo da sua alma pai e mãe. E veio me trazendo muitas novidades. Eu que havia aprendido com as irmãs freirinhas, estava vendo um outro lado dos 10 mandamentos. Mas o que mais me surpreendeu foi a explicação que o amigo espiritual nos trouxe a respeito do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa de servidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Um Deus ciumento, né? É Deus dizendo, olha, é para você gostar só de mim. Só eu sou o cara, eu exijo exclusividade total, não quero que você goste de mais nada, só de mim. E aí o que nós fizemos? Antropomorfizamos Deus. Aproximamos Deus das criaturas e não as criaturas do Criador. Por isso que Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina aquele homem idoso, másculo, né, forte, cabeludo, cabelos brancos, barbas brancas, apontando para Adão. O que o amigo espiritual nos traz? Não é nada disso. O primeiro mandamento é Deus dizendo para nós, filho querido, eu te amo profundamente. E como eu te amo, eu te quero bem, te quero feliz. Então me tenha em primeiro lugar na sua vida. E me ter em primeiro lugar é ser feliz, é ser alegre, é ser próspero, é ter saúde, é não guardar mágoa, né? Os atributos da divindade. E o que acontece quando nós elegemos deuses que não o nosso Deus? Nós nos desequilibramos. Que deuses são esses? O materialismo, né? O ter ao invés do ser, né? As preocupações exacerbadas, a correria do dia a dia, o orgulho, a vaidade, a maledicência, são os deuses que nós elegemos em primeiro lugar em nossas vidas e nos desarmonizamos. Então vocês notem como começamos a ver os 10 mandamentos de uma forma absolutamente diferenciada daquela que nos foi apresentada. Assim é com toda a lei, com todos os profetas. Voltemos ao pecado original. Quando Allan Kardec iniciou o seu trabalho, ou melhor, quando ele inaugurou o seu trabalho em 18 de abril de 1857, quando nos deu, né, esse presente maravilhoso, que foi o Livro dos Espíritos, daquele instante adiante, passou a se apresentar para nós uma doutrina que se apoia em uma tríade, em um tripé, como a nossa câmera aqui, né? Ciência, filosofia, religião. E no seu 5º livro, na obra mais científica delas todas, a Gênese, 5º livro do Pentateuco, né? A Gênese, Kardec nos fala da raça adâmica. E os amigos espirituais nos dizem, não existiu Adão e Eva, mas sim milhares de Adãos e de Evas que estrearam ou reestrearam no orbe terreno, mais ou menos na mesma época em várias localidades do globo. Reestrearam aqueles espíritos trazidos de outros planetas que ou não acompanharam a evolução moral, espiritual, intelectual daquele planeta, ou vieram em trabalho missionário, nos trazer conhecimento, né? E estrearam aqueles espíritos que, após um longo processo de evolução que nós não sabemos muito bem como é que se dá, do minério para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o hominal, aqueles espíritos, quando estrearam no hominal, essa é a raça adâmica brasileira, do planeta Terra, né? Os que reestrearam ou os que estrearam. E o que os espíritos superiores nos trazem? No instante que estreamos como homem, como mulher, a lei divina está na nossa consciência. E mais do que isso, é a primeira vez, nossa primeira vez como homem e como mulher, que nós tínhamos a capacidade de pensar. Com a lei divina e com a capacidade de pensar, o fruto do conhecimento, nós então passamos a estar de acordo, estar propensos à lei de causa e efeito, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Boas escolhas, bons frutos, más escolhas, frutos um pouquinho amargos para a gente aprender a fazer as boas escolhas. E o paraíso não foi perdido.
mas desde então nós fomos convidados à construção do paraíso dentro de nós. Então vocês vejam como nós precisamos estudar tudo aquilo que nos foi trazido com mais afinco, né, para poder buscar o suprassumo das entrelinhas de tudo aquilo que nos foi trazido. Até porque a Bíblia, por exemplo, que não é um livro, mas sim uma biblioteca, porque nela estão encerrados muitos livros, é uma obra que foi alterada ao longo dos séculos e dos milênios. Foi alterada para poder atingir em prol daqueles que dominavam o poderio da época. Começou com Constantino, em 325 depois de Cristo, que começou a mudar os textos do Evangelho, ou foi alterado nas más traduções. Só que não é um livro ultrapassado. Às vezes nós ouvimos nossos amigos de doutrina pensar assim, mas é um livro escrito para uma outra época, para uma outra civilização. Em absoluto. É um livro absolutamente atual. O que nós precisamos é explicá-lo com a razão do século XXI. E essa é a única forma de nós apresentarmos a lei divina para a raça humana de forma que não se discute. Imagine o seguinte, vocês têm lá um amigo, uma amiga, que tem 4, 5 universidades. Fez pós, mestrado, doutorado, fala 4 idiomas, visitou vários países, mas não teve a graça como nós de ter tido uma religião ou uma espiritualidade. E nós não. Enquanto católicos, toda semana estamos na igreja, enquanto protestantes, toda semana na igreja, enquanto budistas, toda semana no templo, não importa qual seja a nossa religião. Como marido, como mulher, como pai, como mãe, cumprimos à altura as nossas obrigações domésticas e familiares. Como filhos, sempre preocupados nas necessidades de nossos pais. Como profissionais, cumprimos mais do que aquilo que fomos contratados a cumprir no nosso ambiente empresarial, né, corporativo. Na sociedade, estamos ativos nas ONGs, nas obras de promoção e assistência social. Nós podemos dizer o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí de repente vem um vendaval, lá se vai minha casa. Meu marido, minha esposa adoece, vai dessa para melhor. Meu filho vai atravessar a rua, vem um carro e bau. Meu patrão resolve fazer um corte na empresa, lá se vai meu emprego. Meu médico me chama para uma consulta médica, pede alguns exames, os exames chegam, estou gravemente enfermo. Talvez esse meu amigo, que estudou e que é todo razão, ele nos diga assim, que história é essa de que o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Faltou. Faltou a saúde, faltou o marido, faltou o filho, faltou o emprego, faltou a esposa, não importa, faltou a casa, né? Embora você faça tudo certinho. E aí um amigo, um biblista, estudou o aramaico, o grego, o latim e o hebraico. Foi lá nos territórios sagrados e foi buscar os manuscritos mais antigos do Velho e do Novo Testamento, inclusive do Salmo 23, e nos trouxe uma surpresa. Nas traduções trocaram só uma palavra. Não é nada, é não. Isso altera completamente o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ainda que me falte o marido, a esposa, a casa, o filho, o dinheiro, a saúde, não importa, o Senhor não há de me faltar. Então, olha como nós realmente precisamos nos aprofundar em todo o estudo, né? A lei de causa e efeito, ela não é punitiva, ela é de promoção. Só que nós precisamos apresentá-la de forma racional para a Terra. E por quê? Nós estamos vivendo numa época em que um dos maiores trabalhadores de Jesus está às vésperas da sua aposentadoria. E por quê? Porque ninguém mais acredita nele, ele que não existe, que é o diabo. Foi um dos maiores trabalhadores de Jesus. Porque as pessoas, morrendo de medo do chifrudo que não existe, não faziam os grandes crimes.
Então ele teve sua função. Mas hoje em dia, ninguém mais pode acreditar. Existem algumas pessoas que acreditam. Mas as criaturas racionais já não podem mais conceber um cara cuja única ocupação é ferver os outros no caldeirão pela eternidade. Não dá. Então o que é que acontece? Caímos numa ausência de explicação. Ninguém mais tem medo do diabo, nem do inferno, e estamos a Deus dará. Então nós precisamos apresentar a lei de causa e efeito racional para as criaturas. A lei de causa e efeito que se apoia na tríade de ciência, de filosofia e de religião. Esse nosso amigo, diplomado tantas vezes, ele vai compreender isso, se nós apresentarmos a lei racional. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na sequência, ele vai atrás dos atributos da divindade: onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. Mais adiante, ele tenta aprofundar na compreensão de Deus. E de uma certa forma, os amigos espirituais dizem para ele: não, pode parar. Nego, não vai rolar. Você não vai entender. Vocês não têm tutano para entender Deus. Compreendam Jesus, o vosso modelo e guia. Passados mais de 2000 anos, nós compreendemos Jesus de fato? Tenho para mim que poucos de nós compreendem fragmentos de Jesus, que dirá ele de fato. E acredito que não o compreendemos porque cometemos um erro fatal na compreensão de Jesus. Transformamos ele em um religioso. E se tem algo que Jesus não é, é religioso. E quem nos disse ele foi ele próprio. Quem nos disse isso foi ele próprio. Religião vem do latim de religare, que no caso em questão é a proposta de religação das criaturas com o Criador. Então a nossa mente foge, a gente faz uma prece, a gente vai na casa espírita, a gente vai no templo para poder se ligar com o Criador. Só que Jesus vem e diz para nós: eu e o Pai somos um. Quando ele vem e diz eu e o Pai somos um, ele diz: eu estou intimamente ligado com o Pai. Então, se tem algo que ele não é religioso, ele não precisa se religar. Nós é que precisamos, que ainda temos a nossa mente fugidia. Jesus está intimamente ligado com o Criador. E por que foi um erro nosso transformarmos Jesus em religioso? Porque tem o Jesus católico, tem o Jesus protestante, tem o Jesus espírita, tem o Jesus da messiânica, e por favor não metam o bedelho no meu Jesus, que ele é só meu. E aí o que acontece? Nós separamos, não reunimos. Agora, se nós apresentarmos os outros atributos de Jesus, as criaturas passarão a respeitá-lo e a compreendê-lo. Cada um de nós podemos eleger os nossos atributos de Jesus. Por exemplo, para mim, o maior administrador de empresas da Terra fez essa empresa há bilhões de anos e, apesar de nós, tem feito ela evoluir. Aí talvez alguém diga: não, mas não está evoluindo. O que eu vejo no jornalismo não é isso. Está evoluindo a passos ligeiros. O problema é que hoje nós vemos. Antigamente nós não víamos. Nós não tínhamos a comunicação que há hoje. E mais do que isso, estamos num processo de mudança. E todo processo de mudança é ruidoso. Então nós estamos no epicentro da mudança. E Jesus é tão bom empresário que fez essa evolução ao longo dos milênios sem fazer uma demissão. Nós não. Somos empresários, as coisas não estão bem na nossa empresa, a gente manda metade embora. Faz parte, nós somos aprendizes ainda, como administradores. Aí talvez alguém diga assim: mas não está rolando aquele papo que aqueles espíritos que não acompanharem mais a evolução da Terra serão levados para outros planetas? Mas não é demissão, é desmatrícula. Jesus desmatricula, manda um WhatsApp para o espírito crístico do outro planeta e fala assim: olha, estou mandando um irmãozinho querido, matricula ele nesse segundo candário. Não é demissão. Tamanha eficiência de Jesus como administrador de empresas. Outro dos atributos que eu gosto de apresentar de Jesus: o divino cientista, o divino médico.
Sua ciência e sua medicina é tão avançada que, passadas mais de 2000 anos, a nossa ciência, a nossa medicina, dotada dos instrumentos de investigação científica e médico mais avançados de todos os tempos, não compreendem a ciência e a medicina de Jesus, que é a medicina e a ciência da alma. O divino pedagogo, e por quê? Porque não só falava, fazia. Eu posso ser convidado pela casa para dar um seminário de 1 semana sobre perdão. De repente vocês me veem na rua mostrando o dedo do meio para alguém. Eu sou aluno, Jesus é mestre. Ele fala, ele faz. Ele chega a Pedro e fala, perdoarei 70 vezes 7, e no auge da crucificação o que ele faz? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. E notem como é importante o estudo nosso desta fala de Jesus. Por que ele não disse, Pai, eu os perdoo? E sim, Pai, perdoai-os. Porque para perdoar tem que se sentir agredido. E ele não estava magoado, não estava chateado, não estava agredido. Nós não. Vamos ao cabeleireiro, cortamos o nosso cabelo, fazemos uma tintura, chegamos em casa, o marido não percebe, pronto. Já magoamos, já fazemos bico, já ficamos desarmonizadas. Marcamos o nosso jogo de futebol, às vésperas, a malinha com a chuteira, com a roupa de campo está pronta. E aí a esposa vem e fala, Benzinho, amanhã é aniversário de mamãe. Matamos a velha no nosso pensamento, porque perdemos o nosso jogo de futebol. Nos magoamos, nos desarmonizamos, exigimos perdão. Aí a outra criatura pede perdão, a gente perdoa, da boca para fora. Semana seguinte ele está dizendo, perdi meu jogo por causa da megera da sua mãe, né? Cortei o cabelo, você não deu a mínima para mim. Jesus não. Cuspiram-lhe no rosto, colocaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, flagelaram-lhe as carnes, pregaram-lhe na cruz. E ele não estava desarmonizado, estava em paz, não estava magoado, não precisava perdoar. Então ele roga ao Criador que as criaturas pudessem se utilizar da lei de causa e efeito de forma proativa, porque ela é uma lei de promoção. Como fez Longinos. Longinos é o centurião romano que, para saber se Jesus tinha morrido, pegou a lança e deu no peito de Jesus. A lança transpassou os pulmões do Cristo, os líquidos pulmonares atingiram a face de Longinos, o soldado romano, e ele tinha um processo de cegueira em curso. Foi curado de sua cegueira e se tornou um dos primeiros cristãos trabalhando ativamente pelo plantio amoroso da árvore evangélica na terra. Ele utilizou-se da lei de causa e efeito de forma proativa. Aí às vezes a gente escuta aquela explicação assim, você soube de fulano? Não, o que aconteceu? Encheu a cara, botou fogo no barraco. E a mulher morreu queimada. Ah, mas a lei de causa e efeito não falha. Ele vai morrer queimado também. Vai arder que nem uma tocha. Porque a lei de causa e efeito não falha. Não. Ele vai se arrepender e vai ser bombeiro. E vai salvar as pessoas do incêndio. No máximo vai ter um chamuscadinho no braço. Ou então nós escutamos, se tiver bombeiros aqui entre nós, vocês não mataram ninguém queimados não. Por favor. Eu fui dar uma palestra, o rapaz veio conversar comigo no final. Eu falei, não, você não matou ninguém queimado. Ou então escutamos aquela explicação. Soube de fulana, o que foi que aconteceu? Ela fez aborto. Ah, ela vai ficar estéril, ou vai ter um problema no útero. É certeza, a lei de causa e efeito não falha, né? Não. Ela vai se arrepender, vai ter os seus filhos, vai cuidá-los, amá-los tanto, e o amor cobre uma multidão de pecados. Quem disse isso foi o Cristo. Ah, não vai ter filhos, mas vai ser voluntária em orfanatos. E o amor cobre uma multidão de pecados. E assim o chakra genésico dela se equilibra. Então a lei de causa e efeito, ela é uma lei de promoção. Ah, mas então não tem punição? Não é assim, né? O nosso amigo espiritual está nos intuindo. Vai por aqui. E a gente vai por onde? Por lá.
E ele insiste, por aqui. E a gente vai por onde? Por lá. Aí a casa cai. Aí a gente cai no chão, e chora, e se faz de vítima. E o amigo espiritual, com muito amor no coração, faz assim, ó, pra gente. A gente fala, eu não sabia. E ele fala assim, aqui que você não sabia. Porque a lei divina está na sua consciência. E eu estou te intuindo porque te amo, dizendo por onde você tem que ir. Só que eu respeito o seu livre-arbítrio. Quando você vai para cá, naturalmente você se desarmoniza e a casa cai. A casa cai para quê? Para que você utilize a sua inteligência e vá para o caminho de luz. Essa é a lei de causa e efeito. E este amigo, esta amiga, que tem todo esse conhecimento racional, mas não espiritual, precisa dessa explicação. Até porque, vamos ler o Sermão das Bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha. É difícil compreender aquilo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Bem-aventurados os mansos. Como assim? Vivo sendo enganado e preciso ser manso? Bem-aventurados os aflitos. Como assim? Este homem, essa mulher não vai compreender isso. Mas aí vem a doutrina dos espíritos e explica isso tudo de forma racional. Esse nosso amigo talvez até nos diga, desculpa, eu não posso seguir um homem que falhou. Como assim falhou? Jesus falhou. Como assim Jesus falhou? Se ele era tão poderoso assim, como é que ele não previu a crucificação e não fugiu dela? Ou como é que, se ele era tão poderoso assim, quando estava na cruz, não desceu dela? E aí nós gostamos de apresentar o atributo que eu particularmente mais gosto de Jesus, porque é no que me formei, em marketing. O marqueteiro divino. E aí talvez alguém diga aqui, não chame Jesus de marqueteiro, porque marqueteiro é o cara que vai ajudar a eleger o cara que vai me ferrar nos próximos 4 anos. Mas não, o marqueteiro divino. O marqueteiro divino faz marketing de amor. E foi tão competente no marketing que fez, que precisou só de 3 ou 4 anos para mudar a história entre antes e depois dele. E detalhe, não precisou de televisão, não precisou de rádio, não precisou de imprensa escrita, não precisou de internet. Gente, vocês já imaginaram Jesus com Facebook? Que maravilha que não ia ser. Não precisou de nada disso. Mudou entre antes e depois dele. E por que a crucificação? Porque é uma ação de marketing. E por quê? Porque ele nos conhece. E 2000 anos depois, nós adoramos assistir o Cidade Alerta, o Brasil Urgente, o Polícia 24 Horas, o UFC. Nós adoramos o sangue, a violência, a agressividade. Nos seduz. Eu estou dizendo nós, é o grosso da raça humana, né? Não necessariamente nós. Embora eu dê essa palestra mais de 70 vezes, estava em Brasília, o Brasil Urgente me chamou para uma entrevista. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá, né? Depois de ter acabado com o Brasil Urgente, tudo quanto é lugar. Aí fui ao Brasil Urgente, falei 5 minutos. Terminou, explodiu de gente ligando, mandando e-mail. Falei, gente, o pessoal assiste, até os espíritas estão assistindo, né? Decepção, mas enfim. Ou seja, por que a crucificação? Porque ele sabia que a agressividade nos seduz. Então a crucificação é ele dizendo para nós assim, meu irmãozinho querido, eu te amo profundamente. E eu quero a sua felicidade. Para você ser feliz, você precisa me ouvir. Só que para você me ouvir, você exige o meu sangue. Porque a partir desse espetáculo dantesco, você vai parar para me ouvir. E aí você vai se iluminar. Então, por amor, eu dou o sangue a você. Então, é uma ação de marketing. E é essa racionalidade que nós precisamos apresentar para a Terra. Aí as pessoas compreenderão. E por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque definitivamente bonzinhos nós não somos. Mas nós queremos ser felizes. É o que nós viemos buscar nessa casa, a felicidade, a alegria. Né? E nós só alcançaremos a felicidade quando o planeta estiver melhor. Quando os nossos filhos puderem sair para as ruas e nós ficarmos tranquilos. Quando as nossas portas e janelas puderem ficar descerradas. Quando nós formos para a urna eletrônica, seguros de quem quer que ganhe,
agirá com lisura na responsabilidade que tem. E isso só vai acontecer quando nós apresentarmos a lei de causa e efeito de forma racional. Porque quem é que vai roubar na certeza racional de que a lei de causa e efeito vai alcançá-lo? Não o diabo. Quem é que vai se corromper na política na certeza de que a lei de causa e efeito vai alcançá-lo? Quem é que vai estuprar? Enfim, ninguém. Os nossos problemas estarão resolvidos. Então nós precisamos apresentar essa razão espírita para toda a terra. E para quê? Para transformar as pessoas em espíritas? Em absoluto. Isso não é importante. O espiritismo sequer é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, por conta do seu conjunto filosófico, científico e religioso. A religião do futuro é o amor. Essa racionalidade da doutrina dos espíritos fará com que as pessoas se mudem, né? Se modifiquem, evoluam. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos 28 bilhões de criaturas na Terra que precisam conhecer a doutrina dos espíritos. 7, 8 bilhões de encarnados, 20, 21 bilhões de desencarnados. E é um trabalho que nós precisamos fazer. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer casas espíritas. Fazer um acordo com a Votorantim, que vai nos dar o cimento, outra empresa vai nos dar blocos, outras telhado, vidros, não importa, elétrica, hidráulica, né? Se formos muito competentes, daqui a 50 anos teremos feito casas espíritas em toda a Terra. Aí nós teremos o segundo desafio, fazer com que as pessoas entrem nestas casas espíritas, porque o preconceito é grande. Vamos fazer livros espíritas então. O camarada vê lá, médium fulano, espírito beltrano, ele faz o sinal da cruz 3 vezes, queima o livro e joga cinzas na privada e dá descarga e ainda teme que saia o diabo de lá. Tamanha a ignorância e o preconceito. Há 15 anos atrás eu trabalhava na TV Cultura e sempre me locomovia no trânsito maravilhoso de São Paulo, eu me locomovia lendo os livros espíritas, né? Então foi assim que eu li todo o Pentateuco Kardeciano, toda a obra de André Luiz, Bezerra de Menezes, enfim. E eu tinha um amigo que era evangélico, e ele me via lendo aquilo e me fazia perguntas. Como é que o Espiritismo explica isso? E eu dizia, segundo a minha compreensão. Como é que o Espiritismo explica aquilo outro? E eu dizia, segundo a minha compreensão. E ele quase sempre dizia, faz sentido. Faz sentido. Um dia ele pegou e falou assim, olha, eu quero conhecer uma casa espírita. Eu falei, eu levo você. Marcamos, por exemplo, para sábado que vem. Chegou na terça-feira, eu encontro com ele nos corredores da emissora, os olhos fundos, trêmulo, assustado. André, eu não posso. Não pode o quê? Ir a uma casa espírita. Eu sou a 3ª geração de evangélicos. Meu avô foi evangélico. Meu pai é evangélico. Eu sou evangélico. Eu não estou conseguindo dormir mais de imaginar que eu vou ter que entrar em uma casa espírita. Eu falei, não, pelo amor de Deus, volte a dormir. E não entre numa casa espírita. Continue na sua igreja. Deus está em todas as religiões. Mas ele já tinha sido influenciado. Marcou outras 2 vezes, deu cano nas outras 2 vezes. Um dia ele bateu o pé, deu uma de macho e falou, hoje eu vou. Coloquei ele no carro e fomos a caminho do centro espírita. Olhei para a criatura, o olhar dele perdido à distância, tenso, nervoso, segurando aquele negócio do carro que tem nome feio. Falei, gente, eu vou fazer uma brincadeira antes que esse cara chegue espírito lá na casa espírita, né? Eu falei, olha, no caminho do centro espírita nós vamos precisar fazer uma paradinha. Ele falou, uma paradinha? Eu falei, sim. Ele falou, para quê? Eu falei, nós precisamos comprar um frango, uma garrafa de cachaça, 7 velas pretas, 7 velas vermelhas, alguns charutos. O carro estava em velocidade, quase que ele abre a porta e se atira, né? Não, fica, não tem nada disso. Ele ficou e está lá até hoje. Mas olha o trabalhão que não deu um. Nós temos 28 bilhões para levar. E o cinema é uma ótima forma de fazer isso. Eu tive recentemente numa cidade da Grande São Paulo, uma cidade de 160 mil habitantes. E me surpreendi negativamente ao saber
que lá existem 2 casas espíritas, sendo que uma é pequenininha. E por quê? Porque o padre lá pega pesado. As pessoas, embora tenham vontade de entrar numa casa espírita, elas vão para a porta da casa espírita e ficam esperando o momento que nenhum carro passe ou nenhum portão se abra. Só que numa cidade de 160 mil habitantes, toda hora vai passar um carro, toda hora vai abrir um portão, elas não entram nunca. No cinema não, as pessoas entram, porque estão na praça de alimentação, né? Durante o filme dos Espíritos, nós recebemos muitas mensagens que nos impulsionaram aí adiante. Comentários de Facebook, e-mails, telefonemas, até carta que eu achei que ninguém mandava mais, recebemos, né? 99% das pessoas nos trazendo coisas positivas. Tinha também aquele 1% que falava algumas coisas da minha mãe, mas 99% falavam coisas boas. E nós nos afixamos com elas, né? E um deles foi, ele nem imagina isso, mas ele foi essencial para esse segundo filme. Ele nos dizia: eu sou nascido espírita. Bebezinho eu já ia para a casa espírita e fui crescendo dentro da casa espírita. Mas quando me tornei adolescente, fugi do espiritismo e não quis mais saber daquilo. Embora papai e mamãe sempre me pediam: meu filho, pelo menos leia um livro espírita, eu não queria saber mais daquilo. Estava na cidade de Belém do Pará, de férias, depressivo, ele, a esposa e os filhos. Foram ao cinema, muito provavelmente para assistir algum filme de Hollywood. Só que se atrasaram. Chegaram no cinema, o filme que eles tinham ido assistir já tinha começado. Aí ele perguntou para o bilheteiro: qual é o próximo filme que vai começar? O bilheteiro falou: o filme dos espíritos. Ele falou: ótimo, terror, vamos assistir, né? Não era terror. E quando ele saiu, ele nos disse que fez 2 coisas. Ele entrou numa livraria espírita, comprou o livro dos espíritos, ligou para sua mãe e disse: mãe, a partir de hoje eu vou estudar a doutrina dos espíritos. Já foram 6 filmes, graças a Deus, esse é o 7º, né? Não 6 feitos por nós, porque existem outros irmãos trabalhando, graças a Deus, né? Tivemos Bezerra de Menezes, tivemos Chico Xavier, tivemos Nosso Lar, tivemos As Mães de Chico Xavier, tivemos o Filme dos Espíritos, tivemos E a Vida Continua, e agora Causa e Efeito. Eu fico imaginando quantas pessoas não se iluminaram a partir desses filmes, quantas pessoas não se reencontraram, quantas pessoas não pediram perdão, quantas não ofereceram o perdão. Eu fico imaginando que certamente algumas pessoas estão encarnadas ainda por conta desses filmes. Porque às vezes o mentor, ele tem dificuldade de atingir a criatura, de atender a criatura. Ele quer levar a criatura, por exemplo, para uma casa espírita, mas o preconceito é grande. Quer levar a criatura a abrir um livro, e o preconceito é grande, então ele leva para o cinema. Quantos abortos não foram evitados graças aos filmes espíritas? É para isso que nós fazemos cinema espírita, para que as pessoas se descubram, para que a gente vá melhorando o padrão vibratório da Terra e para que a gente possa ir encontrando a felicidade desde o quanto mais rápido possível. Por isso que nós fizemos a história de Causa e Efeito. Causa e Efeito, que não é fruto de nenhum livro especial, não é a adaptação de nenhum romance espírita, né? Porém, ele se vale do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, para explicar o drama de seus personagens. Então ele conta a história do policial Paulo, que tinha uma vida tranquila ao lado de sua esposa Carolina, quando vem um motorista alcoolizado, atropela e mata sua esposa e seu filho. Esse homem é levado ao julgamento, pega uma pena muito branda, algo muito comum na justiça do nosso país, e esse homem se revolta contra a lei dos homens, se torna um justiceiro e recebe mando de dar fim a essa moça aqui. Só que nesse instante o casal cruza pelo caminho de um trio de amigos, 3 velhinhos, 3 religiosos, amigos entre si, um padre, um pastor e um espírita.
E esses três começam a apresentar Deus amor, Jesus pedagogo e a proposta de perdão e de iluminação na vida deles. Causas atuais das aflições: o motorista que bebe, atropela e mata. Causas anteriores às aflições: os três personagens que, a partir de uma reunião mediúnica, são levados ao século XVIII, século XIX e compreendem a causa cujo efeito agora sofrem. Esse é o filme que chega agora no dia 3 de julho nos cinemas de todo o Brasil. Um filme feito com muito carinho, com muito empenho, com muita fé. Todos os dias nós iniciávamos o nosso trabalho fazendo uma prece, algo que não conseguimos implementar no nosso primeiro filme, porque a equipe era muito heterogênea, né? E assim foram 67 dias de um trabalho profícuo e amigo, né? E as pessoas, os espíritas, adoram fenômenos, né? Sempre me perguntam, teve fenômeno no set de filmagem? Sim, teve fenômeno. Eu vou trazer um para vocês. Isso é bom para a gente ver a presença da espiritualidade nas nossas vidas, né? Nós estávamos filmando a cena do século XVIII, uma das cenas do século XVIII, século XIX. E essa filmagem foi feita noturna, só que em ambiente externo, a um casarão desse século, na cidade de Guararema, Grande São Paulo. E estava chovendo. E só tínhamos aquela noite para fazer aquela filmagem. E aí os amigos de trabalho nos procuraram, assustados. O que nós vamos fazer? Nós só temos essa noite para fazer essa cena. Nos ocorreu dizer, fiquemos em paz. Vamos ligar todo o equipamento, colocar a roupa nos atores, maquiar os atores, passar a cena. Quando nós estivermos prontos, a chuva cessa. E quando nós ficamos prontos, a chuva cessou. E aí vocês vão dizer assim, os caras são bons, hein? Pararam a chuva, hein? Claro que não. Os nossos amigos espirituais, eles sim, diretores, produtores, roteiristas de uma obra como essa, têm instrumentos meteorológicos muito mais avançados do que os nossos. E se eles autorizaram que nós filmássemos naquele lugar, naquela noite, é porque eles sabiam que nós encontraríamos condições de fazer o trabalho. Olha como, quando nós nos utilizamos da doutrina dos espíritos, há explicação racional para tudo. E é essa racionalidade que nós precisamos apresentar para a Terra. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou mostrar para vocês o trailer do filme e aí a gente encerra. Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lorota. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. Como vocês podem ver, se trata de uma peça um pouco impactante. Por quê? Porque nós também estamos treinando para sermos marqueteiros divinos, né? E se a agressividade chama a atenção, nós fizemos uma peça meio ágil, meio agressiva, para quê? Para que as pessoas vão ao cinema, não os espíritas, que vão para poder prestigiar a obra e aprender um pouco mais,
Mas aqueles que não são espíritas talvez vão, assim como o nosso amigo que achou que era terror, vão achando que é sangue do início ao fim. Não é. É amor, é luz, é perdão, é paz, é a proposta de Jesus nas nossas vidas, né? E nós estamos aqui, além de apresentar, falar da nossa compreensão da lei de causa e efeito para vocês, pedir que estejam conosco, preferencialmente desde já, desde hoje. Como é que nós podemos fazer isso? Jesus não tinha, mas nós temos facebook.com/causa e efeito, né? Entrar na página, curtir a página de Facebook, assistir o trailer que lá está, compartilhar o trailer com os nossos amigos, né? Os nossos Face amigos, né? Levar essa informação para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, né? Além disso, é muito importante dar uma cutucada na sala de cinema, né? Em massa, dizer, nós queremos o filme, haverão caravanas para lotar o cinema. Por quê? Porque o cinema é um negócio, né? E os donos da sala de cinema, na medida que eles veem as curtidas da fanpage do filme serem expressivas, as visualizações do trailer serem expressivas, eles pensam, chegam à conclusão sábia, nós vamos ganhar dinheiro com isso. E aí eles levam esses filmes para suas salas de cinema e assim nós vamos apresentando a racionalidade da doutrina dos espíritos para o maior número de pessoas. Extremamente importante também, que é na sua estreia, que em São Paulo, eu não sei se vai ser aqui, depende inclusive da população, né? Especialmente nas datas de 3, 4, 5 e 6 de julho, comparecer em massa nas salas de cinema, porque assim o filme vai ficando em cartaz, mais pessoas vão vendo. Agora vocês imaginem o seguinte, eu vou fazer aqui futurologia. Eu tenho para mim que em algum momento um produtor de cinema de Hollywood vai estar no Brasil por evento da Copa, por exemplo, ou mesmo vai querer estudar por que esse tal de espiritismo é sala de cinema cheia. E aí, quem sabe, ele leve lá para os Estados Unidos para filmar em inglês Paulo Estevão, há 2000 anos, Miramês, né, Francisco de Assis pelo Espírito Miramês, tantas e tantas obras que trazem não só a razão, mas o amor e o consolo que a doutrina espírita nos traz. E quando isso acontecer, nós haveremos de ver uma evolução na Terra jamais vista, porque as pessoas compreenderão qual que é o papel delas. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos por que no mundo o mal é maior do que o bem. E os espíritos respondem, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles dominarão a terra. Está na hora de nós acabarmos com a timidez dos bons para mostrar para esse educandário terra que nosso Deus é Pai e que nosso Mestre é Jesus, nosso irmão querido, e que Ele nos abençoe e nos proteja. Obrigado. É isso aí, gente. Parabéns, André. Obrigado. Eita. Obrigado. Vamos lotar o cinema, tá, gente? Vamos lotar o cinema e vamos ligar lá no cine aqui, né? No cine do shopping aqui, para trazer no dia 3 aqui pra gente, né? Vamos dar uma ligadinha pro pessoal, né, André? Para que no dia 3 estreie também em Araçatuba. Prece de encerramento, quem vai fazer a prece, João? A prece de encerramento... Ismênia Gasparini com a prece de encerramento de hoje. Chegando ao final deste nosso encontro com a espiritualidade maior, vamos nos elevar a Deus e agradecer. Graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta sua casa de oração e serviço. Graças, Senhor, pelos ensinamentos desta noite, que nos alertam a importância de vivenciarmos o nosso dia, pautando as nossas atitudes dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, nosso Mestre. Agradecemos, Senhor, pela presença amiga dos bons espíritos
mentores encarregados desta nossa casa, que nos proporcionaram fluidos benéficos, salutares, de equilíbrio, de paz, tanto para nós encarnados, como para os irmãos desencarnados. Graças, Senhor, por tudo que nos tem proporcionado. Agora, irá nos proporcionar em todo sempre, porque através destes conhecimentos e da prática destes conhecimentos, iremos atingir a nossa evolução. Passo a passo, é certo, mas com a certeza de que o futuro é nosso. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam por nós, por todos aqueles que se acham ligados a nós. Que as suas bênçãos sejam pelos irmãozinhos desencarnados, que também puderam aproveitar dos ensinamentos da noite. E agradecidos, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus e em seu nome, Pai, nós encerramos este nosso encontro com a espiritualidade maior. Que assim seja.